Capítulo 6. Eu nunca beijarei minha mulher. Nunca. Ouviam então aquela pergunta que o marido fizera no automóvel. Posso beijá-la? A mesma pergunta, mas quem a fazia agora era outro homem. Era Maurício. Levantou-se rápida, agressiva. Está louco? Rápido, ele quis tomá-la nos braços, mas ela fugiu com o corpo, desprendeu-se com uma agilidade inesperada que o desconcertou. Não me toque. Está pensando de mim o quê? Que eu sou o quê? Mas ele não se submeteu ao fracasso, estava acostumado a vencer sempre, a dominar todas as resistências. Sabia que a intransigência de uma mulher pode se fundir instantaneamente no abandono total, e tentou de novo segurá-la. Ela então esbofeteou-o. Foi uma coisa tão rápida e imprevista que o rapaz tonteou. Não pôde sequer defender-se. E não foi uma vez. A mão da moça estalou 2 vezes com uma violência inesperada. Uma vez em plena face, outra vez na fronte, perto dos olhos. Você não presta, Maurício. Você é indigno. Ele estava imóvel, com o mesmo sentimento de espanto. Maquinalmente levou a mão à face. A moça continuou, recuando um pouco, repetiu o juramento que fizera a Lídia, e com uma tanta e tão patética certeza que ele sofreu. Em mim você não tocará, ouviu? Quero que Deus me segue se um dia... Os olhos de Maurício não tinham mais aquela doçura intensa e perturbadora. Estavam frios, lúcidos e frios. Exprimiam uma maldade, uma determinação tal que Leninha recuou mais ainda. Um homem que olha assim é capaz de tudo, pensou. Maurício conservava a mesma expressão quase inumana de olhos quando Leninha começou a correr. Sim, era uma fuga, precisava de um movimento qualquer, de um exercício físico que esgotasse a sua tensão de nervos. Eu resisti, pensava Leninha com um orgulho selvagem. Eu resisti. Era a sua vitória de mulher. Maurício permaneceu muito tempo naquele lugar, acompanhando aquele pequeno vulto em fuga, cada vez mais pequeno. Talvez eu seja a única, continuava pensando Leninha na corrida. A única mulher que até hoje resistiu a Maurício. E uma lembrança, sobretudo, estava presente no seu pensamento. As 2 bufetadas que dera. Uma que alcançara do lado, na altura dos olhos, a outra em plena face. Ambas tinham sido bem humilhantes para um homem que se presume irresistível, e que de fato o era, ou quase, que se habituara a vencer mulheres, esmagar as resistências que elas opunham e que se transformavam rapidamente em derrotas integrais. Quando chegou em casa, a sogra estava na varanda. Examinou-a com expressão especial nos olhos e, num semi-sorriso irritante, fez uma pergunta brusca. Você viu Maurício? Leninha teve uma dúvida. Desconcertou-se um pouco, ia negando, mas o sorriso sardônico da outra irritou-a. Vi, sim, vi. E esperou o resto. Parecia desafiar a sogra. O sorriso ambíguo de Dona Consuelo expandiu-se mais. Houve um silêncio. As 2 se olhando como inimigas. Um silêncio que a sogra cortou bruscamente, fechando o sorriso e com agressividade. Você não tem vergonha? Vergonha de quê? O que eu fiz? Ainda pergunta. Na sua primeira manhã aqui, Santa Maria, seu primeiro cuidado foi o de se encontrar com Maurício, depois do que houve ontem. Quando Maurício viu Leninha desaparecer, hesitou um momento e resolveu então ir à cabana de troncos. Suas faces queimavam. Aquelas bofetadas... Não era a necessidade de ver Regina, de saber como ela ia passando. Preciso ver Padre Clemente. Era o que ele pensava. Internando-se na floresta. Desde criança que seu hábito era dizer tudo ao Padre Clemente. Esvaziava a alma, revelava os segredos, os sentimentos mais secretos, os atos mais graves. E o fazia sem vontade nenhuma de se absolver ou redimir, mas porque gostava de ter alguém a quem abrir o coração. Mesmo depois de homem, esse hábito de confidência total continuava. Vou contar tudo ao Padre Clemente, refletia. Tudo. Mas não foi necessário chegar à casa de Regina. No meio do caminho, viu à distância a batina do padre. Ainda bem.
Vieram os dois conversando. O padre falava pouco, prestando uma atenção concentrada às palavras de Maurício. E ela me deu 2 bufetadas, padre Clemente. Maurício, será que você não se emenda? Nunca, padre. Serei sempre assim, sempre. Um dia, não sei se está longe ou perto, você se voltará para Deus e aí... Perca as esperanças, padre. O senhor sabe muito bem que nem eu nem Paulo acreditamos em nada. Mas então como vai ser, meu Deus? Muito simples. Se ela tivesse cedido, eu ficaria num beijo, 2 e me esqueceria, deixaria de mão. Mas agora, padre, é a primeira mulher que existe e eu não me conformo. O senhor vai ver. Não sossego enquanto ela não se apaixonar por mim. Estou disposto a tudo. Tudo. Percebeu? Não fale assim, Maurício. Não tem medo do castigo divino? O rapaz pensou um momento, respondeu com certa altivez. Não, não tenho. Eu poderia dizer que sim, mas para que mentir? Maurício, Leninha é uma mulher casada. Leninha é sua cunhada. Reflita, olha o que você vai fazer, Maurício. Já refleti, padre, já refleti. E a outra? A que ficou lá em cima. Você não se lembra dela. Nem me perguntou como ela vai. Como vai Regina? Agora, Maurício. Só agora. Esqueci, padre. Mas esquecimento em mim não quer dizer nada. Amo Regina, o senhor sabe disso. Ama Regina e persegue outra. Ora, padre, então não sabe como eu sou? Não sabe que eu posso e preciso ter vários amores ao mesmo tempo? Que eu sou um homem para vários amores. Padre, quantas vezes já lhe disse que nasci para amar, só para amar e nada mais? Me disse isso muitas vezes, Maurício. E eu tenho rezado tanto por você, pela sua salvação. Maurício, você está destruindo a si mesmo, está destruindo a própria alma. Cuide de sua eternidade, Maurício. Pararam numa clareira. Maurício endureceu o rosto. Seu olhar tornou-se mau quando ele disse de uma maneira quase selvagem: O que me interessa é o presente. E é a minha vida aqui. E apontava para o chão. Aqui na terra. O padre Clemente baixou a cabeça, fechou os olhos, parecia rezar. E quando falou de novo, teve um tom, uma certa profética no que dizia. Maurício, você que tanto mal tem feito às mulheres, que tem zombado tanto do amor, você, Maurício, será salvo um dia. Não sei quando, por uma mulher. Porque só uma mulher poderá salvar você. Na varanda, as 2 mulheres, Dona Consuelo e Leninha, feriam-se mutuamente, dominadas por um sentimento de cólera que precisava se expandir através de palavras vis e violentas. E o que é que houve ontem? Não sabe, coitada, a ingênua. Aquele escândalo que você deu, bonito, muito bonito. A senhora queria, com certeza. Queria. Que eu me pendurasse nos braços de Paulo. E seria alguma coisa demais? Ele é seu marido. Meu marido. E porque é meu marido, Leninha tornava-se cada vez mais veemente. Eu sou obrigada a gostar dele, talvez. E não é? Sou coisa nenhuma. Se todas as mulheres gostassem dos maridos, que maravilha seria este mundo, uma beleza. E você descobriu que não gostava dele depois do casamento? Ou já sabia? Pode me dizer? Já sabia, sempre soube, sempre detestei seu filho. Apesar disso, se casou. Por quê? Por quê? E emudeceu, desorientada pela pergunta. Sim, por quê? Casando-se, você podia não gostar, mas pelo menos ter uma certa dignidade, uma certa compostura. E não fazer o que fez na presença do padre Clemente e do coronel Alcebiades.
De todo mundo. Pois é. Pois é. Mas eu sei perfeitamente. Por que você se casou? Quer que eu diga? Não me interessa. Mas assim mesmo eu digo. Você se casou para salvar seu pai da cadeia. Mentira. Seu pai é um ladrão. Dona Consuelo ofendia, agora sem nenhum escrúpulo, e citava-se com a própria cólera. Mas isso não é o pior. O pior é que depois de fazer o que fez ontem, seu primeiro cuidado hoje foi sair com Maurício. Não teve vergonha. Meu Deus! Fez Leninha cerrando os punhos. Eu imagino que não houve. Você e Maurício lá, faça uma ideia. Imagina! Leninha teve vontade de bater na outra, e súbito quis provocar Dona Consuelo, exasperá-la, mudou de tom. A senhora nem queira saber. Foi tão bom, tão bom. Ainda confessa. Claro! Dona Consuelo então quis saber. Foi uma necessidade conhecer a verdade, toda a verdade. Dentro de si havia uma dúvida, uma suspeita, sim, quase uma certeza. Perguntou com a voz diferente, com medo das palavras da revelação que Leninha poderia fazer. Mas que foi que houve? O que foi? Não seja indiscreta. Zumbou Leninha frívola, displicente. A senhora é... coisas. A senhora deve saber que uma mulher não confessa, não diz nunca, pelo menos claramente, insinua apenas, não é? Divertia-se, exultava, sentia um prazer agudo, quase físico, com o sofrimento da sogra. Continuou. Aliás, a senhora tinha me avisado, me dito que não adiantava a mulher ser séria. Maurício era irresistível, não foi? Pois é. Ah, meu Deus! Suspirou com delícia. A senhora tinha razão. Gaguejou Dona Consuelo. Apesar das ameaças à sua vida, Paulo montou num dos melhores cavalos de Santa Maria e partiu numa daquelas disparadas loucas que era o seu velho remédio para as grandes angústias. O homem dos Figueiredo, a família de Guida era Figueiredo, o tal que quase o matara havia tido um sumiço, mais que suspeito. Paulo dissera: Mamãe, resolva isso. Eu acho que esse camarada deve receber uma lição. Dona Consuelo não disse nada, fez um sinal para um dos homens armados de Santa Maria, e este, mais uns outros, levaram um homem que esperava, gritava, pedia perdão, num desespero abjeto. Que fim teve o pobre diabo, ninguém jamais o soube. Correndo na planície, Paulo não escolheu a princípio nenhum destino. Ia ficar assim, nessa tremenda cavalgada, até que o cavalo arrebentasse de cansaço. Mas acabou mudando de ideia. Dirigiu-se a uma espécie de bar. Flor de Maio, a melhor coisa no gênero que existia em Nevada, a cidadezinha mais próxima da fazenda. Talvez encontrasse gente dos Figueiredos de lá. A perspectiva de um tiro, de uma luta, da morte, tudo isso substituía um estímulo violento para ele. Eu quero morrer, Pensava. Teve vontade de gritar. Eu quero morrer! E se não fosse Nana? A raiva contra a preta voltou. Ele, àquela hora, estaria morto, descansando, sem aquela saudade de Guida que o enlouquecia. Chegou no Flor de Maio, o cavalo espumando, sacudindo a cabeça, e quis logo beber. Viu muita gente no bar, conhecida e desconhecida, gente que o viu chegar com um certo espanto. Mandou vir bebida, sentou-se num canto e solitário começou a beber. Bebia sem medida, ignorando deliberadamente a curiosidade geral, resolvido a se embriagar de qualquer maneira. Entrou no bar o coronel Alcebiades, o da barbicha. Viu Paulo e se aproximou. Que é isso, rapaz? Aqui no dia seguinte ao seu casamento? Paulo levantou-se. Todos viram que ele já estava bêbado e que precisava apoiar-se na mesa para não cair. Não tenho que lhe dar satisfações.
seu barbicha, disse, espetando o dedo no peito do coronel, que permaneceu imóvel e espantado. A curiosidade aumentou no bar. Houve um murmúrio. O coronel sentiu que muita gente ria. Quis que Paulo sentasse, mas o rapaz se abraçou com ele, quase o derrubou. E houve um riso franco quando Paulo, numa súbita ternura de bêbado, beijou a barbicha do velho e chorou no seu ombro. Eu te amo, coronel. E teria caído se o outro não o amparasse com um sentimento de asco invencível. Mas Paulo desprendeu-se, avançou cambaleando até o meio da sala e começou a dizer coisas, numa fala confusa, desarticulada. Fizeram um círculo em torno dele. Crivaram-no de perguntas. Procuravam excitar a sua loquacidade de bêbado. Onde está tua mulher? Perguntou um. Não me fale em minha mulher. Me expulsou do quarto. Não fiquei lá nem 10 minutos. Seu tom era quase de choro. Tornava-se sentimental, estupidamente sentimental. Quis se abraçar com o garçom, que desviou-se com um comentário gaiado. Estás enganado, não sou tua mulher. À distância, o coronel assistia tudo com pena, com raiva e com desprezo. Tinha vontade de ir lá e cortar o rosto de Paulo com o relho. Sentia uma contração no estômago, nojo, ante as confidências que o moço fazia na embriaguez. O que Paulo disse foi uma série de coisas abomináveis. Aquela magricela me disse, imaginem. E invocava o testemunho do auditório. Que eu ia amá-la. Ora, se eu... Quem é que pode amar aquilo? Só tem ossos. Não será tanto assim, duvidou o gerente do bar com o cotovelo fincado no balcão. Deve ter algo mais que ossos, que diabo. Talvez você esteja mal informado, sugeriu um terceiro. E riam, tripudiavam sobre a irresponsabilidade do borracho. Ninguém da cidadezinha, ou muito pouca gente, gostava da família de Paulo. Tinham inveja da fazenda Santa Maria, das terras, e aquela oportunidade era única. Podiam abusar, degradar o filho da família rica com a mais perfeita impunidade. Pálido de cólera, o coronel quis intervir. Tenham vergonha. Se ele estivesse sóbrio, vocês não teriam coragem. Uns bajuladores. Agora só porque o rapaz está assim. Paulo berrou, seguro agora pelo coronel que tentava em vão dominá-lo. Meu sogro é um ladrão. Me casei com uma magricela. Vamos, Paulo, vamos, suplicava o coronel, querendo arrastá-lo. Eu não trocava a Guida, debatia-se ele. Nem por 300 leninhas. Guida, Guida! Começou a chorar, na sua ternura e na sua saudade de bêbado. Eu matei Guida, esse está aqui. E batia no peito com grandes murros. O coronel perdeu a paciência, soltou-se de Paulo, ergueu o relho num movimento rápido e cortou-lhe o rosto. Toma, seu bêbado, toma! Paulo caiu de joelhos, tampando o rosto com as mãos, recebendo os golpes nos cotovelos, no antebraço, e o coronel continuaria, como um louco, a bater, se de repente, fazendo todo mundo voltar-se, não se ouvisse um grito terrível de mulher, um grito que gelou os presentes. O coronel não teve tempo nem de virar-se, de saber quem gritara. Sentiu na mão que segurava o relho uma dor violenta que o fez gritar. Alguma coisa penetrava sua carne, parecia atravessar a mão e... O coronel viu então uma mocinha, quase uma menina, gritando. Malvado covarde! Era ela que o havia mordido na mão, cravara os dentes numa raiva que parecia excessiva, violenta demais para seu pequeno corpo franzino. No primeiro momento da dor, o coronel teve um impulso de dar naquela garota ou de atirá-la longe com um empurrão, de pisar, de fazer qualquer coisa, enfim, de brutal. Mas a menina, com os punhos cerrados, na sua cólera de nervosa, batia no velho que mecanicamente se limitava a aparar os golpes com os braços, os cotovelos, no fundo impressionado com aquela agressividade. Segurou-a pelos pulsos, dominou-a solidamente.
Quem é você? Perguntou arquejante. Bruto, estúpido! Paulo estava no chão, cobrindo a própria cabeça com os braços, no ignóbil pranto de bêbado. A menina soltou-se do coronel, caiu ao lado do rapaz, curvou-se sobre ele, segurou-lhe o queixo com as 2 mãos, quis levantar o seu rosto. Ele não bate mais em você, Paulo. Sou eu, Paulo. E o que mais impressionava naquilo tudo era um fato de que a princípio não foi notado por ninguém. Também tudo aconteceu tão rápido e que só agora o coronel descobria. A pequena e frágil agressora, aquele pedaço de gente que surgira ninguém sabe de onde, tinha uma perna mecânica. Que ela não morava no lugar era evidente, ninguém a conhecia. O coronel quis erguê-la com um profundo sentimento de pena, arrependido da violência feita contra o ébrio, mas a menina reagiu, berrou, por entre as lágrimas, dando pontapés. Não, não, me largue! E soluçava perdidamente. Encostava seu rosto no de Paulo, dava a impressão de que ia esgotar uma a uma todas as suas lágrimas. Paulo não a reconhecia. Estava inteiramente irresponsável, sob a obsessão da morta querida. Guida, E teve uma explosão maior. Gritou. eu quero Guida! O pior de tudo foi quando os 2 se levantaram, a menina apoiando Paulo com o seu corpo e começaram a andar em direção da porta de vai e vem do bar. Ele mancando, ela com a perna mecânica. Várias pessoas, inclusive o próprio coronel, ajudaram, porque senão, a qualquer momento, Paulo desabaria. A pequena estava mais tranquila, mas os soluços persistiam, enxutos, sem lágrimas. Depois da discussão com Dona Consuelo, Leninha subiu as escadas correndo. A sogra ficou dizendo coisas entre dentes, considerando que a tragédia agora estava mais próxima do que nunca e mais irremediável. Leninha trancou-se no quarto, atirou-se na cama e, com a cabeça mergulhada no travesseiro, ficou pensando nos últimos acontecimentos. Agora mais calma, com os pensamentos em ordem, é que viu o seu erro. Que bobagem a sua! Tinha mentido, e a pequena comédia representada para Dona Consuelo podia ter consequências tristes, até trágicas. A sogra estava absolutamente certa de que ela caíra nos braços de Maurício. Também quem manda ela me provocar, irritar. Bem feito. Lembrou-se do que acontecera junto da grande árvore, entre ela e o rapaz. O que a impressionava, agora, era a violência da própria reação. Nem sabia como tinha feito aquilo, como esbofeteara a Maurício assim, com aquela decisão desesperada. Bateram na porta. Eu que precisava tanto ficar sozinha para pensar. Abriu. Era Lídia, de olhos muito abertos, pálida. Titia me disse, começou. Leninha não teve nem tempo de perguntar o quê. Lídia abandonou-se logo à violência do próprio temperamento. Que você e Maurício, isso é o cúmulo. Casou-se ontem e logo hoje. O que é que tem? Você está doida? Doida? Coisa nenhuma. Doida? O quê? Você confessou, ainda teve a coragem de confessar à titia. Eu fui a primeira. Maurício me conheceu antes de você. Lídia, não seja boba. Eu explico. Não quero. Ouviu? Não quero suas explicações. Chorava, as lágrimas corriam. Estava desfigurada pelo desespero. Você vai ver, Leninha. Lídia! A outra abriu a porta com violência. Você pensa que ele gosta de você? Está pensando mesmo? Boba! Ele só se interessou por você porque você é de outro. Ele só gosta de mulher alheia. Lídia! Quis ainda segurá-la, mas a outra desprendeu-se. Saiu correndo, deixando-a inteiramente desconcertada. Meu Deus! Para que eu fui mentir agora? Dona Consuelo viu aparecer o grupo, carregando um corpo. Identificou ao longe o coronel Alcebiades, os outros eram desconhecidos, inclusive uma menina. Paulo? É Paulo? Foi a primeira coisa que lhe ocorreu.
Com certeza os Figueiredos tinham afinal se vingado e aquele corpo que traziam era de Paulo morto. Poderia ter ido em direção do grupo, mas a sua angústia foi tal que nem soube o que fazer. Subiu correndo as escadas da varanda, entrou e gritou para cima. Nana! Leninha! Lídia! Leninha foi a primeira a descer, depois Lídia e Nana. Dona Consuelo, desorientada, apontava. Vem trazendo Paulo. E disse isso com uma atitude tão patética que as três tiveram o mesmo sentimento de morte. O grupo chegava. Leninha fechou os olhos. Afinal de contas, por mais que não gostasse do marido, ele agora era um cadáver. E ela sofreu. Imóveis, olhando fascinadas, as 4 mulheres viram os homens entrar e, no meio da turma, a menina que mordera a mão do coronel, Leninha gritou, quase não acreditando. Netinha! As duas se abraçaram chorando e olhavam a cena. Colocavam Paulo no divã. Dona Consuelo estava lívida, repetia. Era uma obsessão. Está bêbado, bêbado, bêbado. A palavra martelava sua cabeça. Bêbado. Tinha estado certa, certíssima, de que ele vinha morto e quando acaba, estava simplesmente embriagado. O sentimento de desespero que nasceu na sua alma era uma coisa indescritível. Não fez um gesto, estava muda, hirta. Ouvia muito vagamente o coronel dizer. Estava lá no bar, assim, dizendo que não devia. Eu me excedi. Uma coisa a preocupava no seu desespero. Quem seria aquela menina que se abraçava com Leninha, que chorava com Leninha e que tinha uma perna mecânica? Ele bateu em Paulo, acusava Netinha, apontando para o coronel Alcebiades. Ele! O rosto de Paulo apresentava a marca do relho, uma marca de um roxo vivo. Paulo revirava-se no divã, gemia, continuava naquele pranto horrível de bêbado. Guida, Guida! Era só o que sabia dizer, e repetia. Eu quero Guida! Leninha olhava e, ouvindo aquele Guida, Guida, aquele apelo que nascia na embriaguez, crispava-se toda, tinha vontade nem sabia de quê. Carregaram Paulo 4 homens da fazenda. Um perguntou. Para onde? Para cima. Netinha quis acompanhar também na sua ternura, persistente e vigilante. Mas Leninha a reteve. Estava com a cabeça tão cheia de perguntas, achava a presença de Netinha ali quase um sonho, uma coisa irreal, absurda. Mas a aleijadinha explicou, escondendo o rosto no peito da outra. Leninha, eu não posso viver longe de você, não posso. Fugi de casa. Mas que loucura, que ideia! Como você foi fazer isso, meu Deus? Dona Consuelo prestava atenção à conversa das duas e, sobretudo, não tirava os olhos da perna mecânica que parecia fasciná-la. Netinha contou tudo então. Ela, na véspera do casamento, havia pedido a Leninha para levá-la. Deixa eu ir com você, Leninha, deixe. Mas Leninha fora contra. Depois, mais tarde, quando tivesse mais conhecimento com a família do marido, logo assim não podia. Netinha não quis insistir, sabendo que era inútil. Mas a decisão da fuga foi tomada. Embora ela não o dissesse a ninguém, porque não sabia viver sem Leninha, não podia, precisava da irmã. No dia do casamento ela pensara, fujo assim que puder, na primeira ocasião. Tinha procurado se informar com Paulo, assim como quem não quer nada, na localização da fazenda, como se ia lá, o trem que se tomava, etc. O cunhado dera todas as informações, sem desconfiar, está claro. Netinha pôde arranjar calmamente um horário de trem, juntar o dinheiro da passagem. Não pensou em mala, em roupa, em nada. Queria fugir simplesmente para Santa Maria. Depois se arranjaria. No dia do casamento, logo que Leninha e Paulo saíram, ela desatou num pranto convulsivo. Chorava com muita facilidade e com um sentimento incrível. Suas emoções traduziam-se assim com muitas lágrimas. A mãe irritava-se com isso. Você acaba ou não acaba com esse choro? Não deu nenhuma resposta, senão chorando mais ainda. A outra bateu-lhe. E se continuar, apanha mais.
Fez um esforço e engoliu as lágrimas, só de vez em quando um soluço sacudia seus ombros, mas, brutalizada como foi, tomou a resolução de antecipar a fuga. Vou amanhã mesmo. Saíra de casa com a roupa do corpo, tinha tomado o trem e descera horas depois de Nevada. Perto da estação havia um café, um bar, com tabuleta na porta. Flor do Mato. Ouviu de fora risos, gritos. Vou entrar aí para saber onde fica a fazenda. Vira no interior do bar um homem de barbicha batendo em Paulo com um relho. Não se conteve. Como uma fera, atirou-se ao homem, mordeu-lhe a mão com uma vontade que, se pudesse, estraçalhava. Depois veio com um grupo até a fazenda. Como vai ser agora? Foi o que perguntou a Lininha. E só aí pareceu notar que Dona Consuelo estava presente. Ah, Dona Consuelo, aqui minha irmã de criação, Netinha, filha da minha madrasta. Irmã de criação? Pensou Dona Consuelo. Irmã de criação? Netinha sorriu com doçura, pensando que a outra ia sorrir também, mas se imobilizou vendo a fisionomia parada de Dona Consuelo. A velha senhora olhava ostensivamente para a perna mecânica e havia nos seus lábios um sorriso sardônico. Netinha fugiu de casa, veja a senhora. Dona Consuelo não disse nada, virou as costas e deixou as duas irmãs inteiramente sem jeito no meio da sala. Netinha, muito sensível até demais, sofreu com aquilo como se a tivessem maltratado fisicamente. Leninha abraçou-a, fez-a encostar a cabeça no seu peito, disse com lágrimas nos olhos. Não faz mal, Netinha. Você fica comigo, sim? Ninguém tira você daqui. Duvido. E havia na sua atitude como que um desafio a uma pessoa invisível. Maurício ia voltar para Santa Maria, com um pensamento cheio de Leninha. Quando ouviu o seu nome, era Tião que vinha correndo. Pensou em uma nova desgraça. Que foi? Dona Regina, seu Maurício, venha depressa. Piorou? Não é isso, explicou o criado ofegante. Ela está chorando muito. Diz que se o senhor não aparecer logo, ela larga a casa, vem para Santa Maria. Disse isso? Mas está louca? Então ele voltou para a floresta, internou-se acompanhado de Tião. No caminho, o criado foi contando. Dona Regina tinha se confessado com o padre e depois ficara assim, chorando, dizendo que não ficava mais lá, até quis sair. Ele, Tião, é que não tinha deixado. Maurício caminhou calado, com um começo de cansaço daquele romance. Quando chegou, Regina o esperava na porta. No seu rosto havia vestígios de lágrimas, ainda estava fraca e procurava apoiar-se na porta. Mas o que é que houve? Foi perguntando Maurício com certa rispidez. Por que você está de pé? Ela, que ia sorrir, tornou-se subitamente séria. Pensou. Ele nunca me tratou assim. É a primeira vez. E sentiu também pela primeira vez um sentimento de revolta. Você me escondeu uma coisa, disse procurando dissimular sua irritação. Eu? Ele não se lembrava. Não escondi nada, ora essa. E o casamento de Paulo? O rapaz desconcertou-se um pouco. Ah, o casamento de Paulo, não houve oportunidade. Não houve oportunidade? Como? Você está todos os dias comigo. Então? Me esqueci. Tornou-se violenta, passional. Esqueceu nada. Escondeu de propósito. Pensa que eu não sei? E eu imagino por quê. Está cansado de mim. Eu não interesso mais. Você não tem o direito de dizer isso. Ah, não? Acha que não? Abandonei tudo, lar, marido. Estou metida aqui nesse buraco. Não vejo ninguém, não tenho distração. E quando acaba isso? Isso o quê? Não ouvi nada. Reflita, Regina, pelo amor de Deus, reflita. E essa mulher? A mulher de Paulo? Mas fui apresentado ontem, só ontem. Não me interessa. Que não interessa o quê? Basta ser de outro para você ficar alucinado. E você, então, que não gosta de Paulo, que detesta seu irmão, como é o nome dela? Ou vai dizer que não sabe? Sei sim.
Leninha. Leninha. Pareceu não compreender. Repetiu. Leninha. Por que você diz Leninha? Olha aí. Emprega o diminutivo Leninha. E por que não Helena? Eu não quero, viu? Que você diga Leninha. Não quero. Chega, Regina, chega. Ela se abandonou ao próprio desespero. Pressentia vagamente, com a sua intuição de amorosa, que se impunha entre ele e ela uma outra mulher. Teve um medo selvagem de perdê-lo e se atirou nos braços de Maurício. Procurou a boca do bem-amado e por um momento houve um esquecimento de tudo, um aniquilamento, uma morte deliciosa. Mas ele desfez o beijo, deixando-o ainda de lábios entreabertos. Regina empurrou-o, então gritou. Eu não disse. Você não beija mais como antigamente. Isso é beijo? Mas o que é que você queria? Você ainda pergunta. Eu queria um beijo. Mas um beijo mesmo. E não isso. Um beijo. Não pôde dizer mais. Ele a carregava no colo. Paulo estava afinal mergulhado num sono profundo. Leninha e Netinha, sentadas na beira da cama, contemplavam o pobre diabo. Netinha disse: Eu tenho tanta pena dele, Leninha, mas tanta. Leninha levantou-se. Nunca dissera nada à irmã de criação. Netinha era completamente ingênua no assunto. Pensava uma coisa e era outra, tão diferente, mas agora Leninha sentia que precisava revelar, contar coisas secretas e monstruosas. Tudo o que tinha havido e ninguém sabia. Sentou-se outra vez, procurou as mãos de Netinha e então contou aquilo que procurava esquecer, sepultar, enterrar. Nem sei. Netinha, você quer saber de uma coisa? De uma coisa que eu nunca lhe disse, mas é preciso. Sabe o que esse homem fez comigo? Quer saber?